A ideia que o mundo tem é que a inveja seria praticamente, né, uma ideia de crescimento. Mas a inveja é geralmente negar não só o que o outro tem, mas o que a própria pessoa tem. Porque a questão, por exemplo, da vida, o ser humano, ele sabe que a vida não pertence a ele, não foi ele que criou a vida dele. Então ele nega. E com isso ele também nega a existência de uma vida melhor nos outros. Então ele tenta destruir não só o que os outros têm, principalmente, mas também o que ele tem. Agora, isso ele faz de modo inconsciente, porque a inveja, sendo contra o bem, a privação do bem, também vai tirando a inteligência dele, vai tirando a consciência. Então a questão da inveja, da inversão, leva o ser humano a um estado inconsciente realmente, mas pela atitude que ele tem contra a consciência. Então a inveja significa uma não versão certa das coisas. Então quer dizer que a pessoa não aceita o que é certo, então aceita o que é errado. Que a inveja, né, é que causa a inconscientização no ser humano. Então o ser humano muito invejoso é o ser humano mais alienado. Quanto mais alienado ele é, quer dizer, fora da realidade, mais invejoso ele é. Então não é uma questão que o ser humano é inconsciente. O ser humano, ele se torna inconsciente pela vontade, por causa da inveja, que é base na vida dele. Olha, Cláudio, a questão da inveja, ele gosta mais desse tema, dessa questão de inveja, né? A questão da inveja pode ser vista da seguinte maneira: o ser humano, a vida que ele tem não é dele. Então ele sabe que não foi ele que criou a vida dele, então ele não gosta disso. O ser humano quer fazer aquilo que ele quer fazer, então ele quer ser assim, um Deus criador também. Ele sabe que a criação veio de fora, então ele não aceita, porque ele recebeu essa vida de fora, então ele não quer essa vida. Ele quer organizar outra vida, como a pessoa que, por exemplo, tem um emprego, tem um trabalho e quer fazer outro por causa da inveja. Então o ser humano, esse é o grande problema. Ele nunca quer fazer aquilo que ele tem que fazer. Ele nunca quer melhorar aquilo que ele sabe. Por exemplo, ele trabalha no serviço de magistério. Então, de repente, ele começa a ficar invejoso, ele quer fazer outro serviço, achando que outro serviço ele vai fazer bem. Então, ele não quer fazer o que ele deve fazer e melhorar aquilo que ele deve fazer, mas em homenagem, vamos dizer, à vida que ele recebeu. E aí a questão do link, da ligação que ele tem com o Criador. Então ele quer ser o Criador de tudo que ele faz. E é por isso que ele vai parando cada vez mais. Are you saying then that we're envious of God? É o maior problema. O ser humano, o único ser humano que faz realmente o que deve, é aquele ligado com o ser divino, com Deus. Se ele não tiver essa ligação, ele não faz, ele vai contrariar o ser divino até cair na doença mais grave. A esquizofrenia, se vocês virem nas psiquiatrias, é uma atitude do indivíduo de se opor a tudo quanto é existência, de não querer nada que não tenha sido feita pela imaginação dele, pela fantasia dele. Então, o que é a doença? É o ato da pessoa de querer fazer com que exista uma coisa que não existe e não pode existir. Então, a doença do ser humano é porque ele quer viver uma vida que ele não pode viver. Então, a gente fala, isso é uma coisa doida, mas o ser humano é doido mesmo, né? Então, na face da Terra não existe um ser humano que não seja assim, vamos dizer, ao contrário, porque ele nunca quer fazer aquilo que ele pode fazer em torno da vontade do ser divino.